Bom dia, estamos aqui novamente para mais uma aula do projeto de educação continuada em sepse, uma parceria da Unifesp com o Instituto Latino-Americano de Sepse. E hoje nós vamos falar sobre o processo de implementação de protocolos de sepse. Vamos nos lembrar do porquê isso é importante. Como a gente já mostrou nas aulas anteriores, sepse tem uma elevadíssima incidência, ela hoje está presente em pelo menos 30% dos leitos de terapia intensiva do nosso país. Sepse tem uma alta letalidade, uma alta mortalidade e os seus custos são também bastante elevados. Assim, logicamente que se justifica a implementação de processos de melhoria de qualidade no atendimento a esses pacientes, baseado, logicamente, em evidências da literatura. Como a gente sabe, existe um movimento mundial chamado Surviving Sepsis Campaign, que elabora diversas diretrizes de tratamento. É interessante a gente notar que uma primeira dessas diretrizes é exatamente sobre isso, sobre a importância de nós termos triagem de rotina nos nossos serviços de saúde, de forma a identificar precocemente esses pacientes e permitir que eles tenham um tratamento de forma adequada. Como a gente vê, esforços para melhorar a qualidade no atendimento desses pacientes são também recomendados pelo movimento da Surviving Sepsis Campaign. Logicamente que nós precisamos de diretrizes de tratamento e a própria Surviving criou os dois pacotes que nós já tivemos a oportunidade de expor na aula anterior. Mas apenas recapitulando, já que esses pacotes vão se transformar, na verdade, agora em indicadores de performance institucional, nós temos no pacote de 3 horas a coleta de lactato, a coleta de hemoculturas e de culturas de sítios pertinentes antes da administração da antibiótico-terapia, a administração de antibiótico-terapia na primeira hora após o diagnóstico da sepse grave e a reposição volêmica naqueles pacientes que tenham sinais de hipoperfusão, quer seja hipotensão, quer seja hiperlactatemia, com valores de lactato acima de 2 vezes o valor de referência. E nós temos o pacote de 6 horas, que, como nós sabemos, foi modificado e agora contempla 3 indicadores: o uso de vasopressores em pacientes com hipotensão persistente, depois da reposição volêmica, a reavaliação do status de perfusão e do status volêmicos desses pacientes, depois dessa reposição volêmica inicial do pacote de 3 horas, e a remensuração do lactato em pacientes que tenham hiperlactatemia. Portanto, baseado nesses indicadores, nós vamos construir um protocolo para reconhecimento precoce e tratamento adequado desses pacientes, visto que tempo é vida na sepse. Nós temos hoje completa noção e consciência de que o tempo é vida no infarto agudo do miocárdio, que o tempo é vida no AVC. Mas nós, nem sempre, como profissionais de saúde, reconhecemos a emergência, a urgência embutida atrás de um paciente com sepse grave ou choque séptico. Existem inúmeras publicações na literatura mostrando que este processo de entrar numa instituição, aplicar os bundles da sepse, os pacotes da sepse e mensurar performance antes e depois, está associado não só com melhoria dos indicadores desses pacotes, mas também com melhoria e redução de mortalidade. É claro que existe um viés de publicação. Nós não conseguiríamos, por exemplo, falar, nós viemos, intervimos na instituição e nada aconteceu. Sim, a gente reconhece que existe um viés de publicação nesses estudos tipo antes e depois. Entretanto, não é isso que importa. O que importa é que esses estudos nos mostram que é possível e que quando nós fazemos um processo de implementação baseado em linhas bem definidas de como fazer a mudança cultural necessária na instituição, esse processo dá certo. O ILAS é o Instituto Latino-Americano de Sepse, vem treinando instituições na implementação desses protocolos gerenciados de sepse já há quase 10 anos. E nós desenvolvemos toda uma estratégia baseada nas diretrizes da Surviving e baseada nos conhecimentos da ciência de implementação, ou seja, como você faz para motivar as pessoas e para que isso seja uma intervenção de sucesso. Nós temos no nosso site um guia, um manual desse processo de implementação que, logicamente, está à disposição de todos. E como nós entendemos que esse processo deve acontecer? Na verdade, diversas etapas são necessárias, mas a primeira delas é motivar as pessoas e criar um grupo coeso que decida trabalhar em prol do sucesso do processo. Este grupo, a criação do grupo de sepse na instituição, deve contar, por exemplo, com a participação necessária não só da UTI, como também de toda a equipe de pronto-socorro e da equipe que atende as unidades de internação.
Há um equívoco ao pensar que sepse é um problema de UTI. Na verdade, mais da metade dos pacientes de uma instituição vão fazer sepse ou quando estão nas unidades de internação ou quando chegam ao pronto-socorro dessa instituição. Uma pequena parcela, 30%, 40%, vai sim estar dentro de uma unidade de terapia intensiva quando desenvolve uma infecção e uma sepse grave. Portanto, o diagnóstico precoce e as primeiras horas de tratamento normalmente não são feitas na UTI. Elas são feitas no pronto-socorro e nas unidades regulares de internação. Por isso, o envolvimento dessas equipes é fundamental para que se tenha sucesso. E não só o envolvimento da equipe médica. Se a enfermagem da instituição não comprar a ideia e não se envolver no protocolo, isso não vai dar certo. Por quê? Porque a enfermagem é fundamental para a detecção do paciente, para o reconhecimento precoce e também durante aquelas primeiras horas para que todas as medidas sejam efetivamente aplicadas. Portanto, a nossa recomendação é que no grupo de sepse estejam necessariamente envolvidos a chefia de enfermagem e médica da UTI, a chefia de enfermagem médica, de médicos e enfermeiros do pronto-socorro e a chefia de médicos e enfermeiros das unidades de internação, quer seja time de resposta rápida ou time de hospitalistas, equipe da clínica médica, ou seja, os responsáveis por aquele atendimento inicial. Além disso, é fundamental que nesse grupo estejam representados a administração do hospital. Por quê? Porque sem a vontade institucional de mudar a cultura, mesmo excelentes campeões locais, nesses 3 locais que nós mencionamos, não serão suficientes para a mudança cultural. É importante que a instituição compre a ideia e, portanto, tem que haver um representante institucional da administração ali no grupo, planejando as ações. São parceiros também deste grupo, por exemplo, o laboratório, visto que existe uma necessidade grande de resultados imediatos do lactato e mesmo de coleta adequada e notificação compulsória dos resultados das culturas. É um parceiro importante a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, porque nós vamos ver que é necessária a formulação de um guia de antibiótico-terapia empírica e também a atuação da CCH é super importante no sentido de diminuir o uso de antibiótico-terapia. Lembrem-se, nós vamos dar antibióticos de amplo espectro até que nós tenhamos o agente isolado. E é necessário que esse antibiótico seja suspenso, caso você verifique que não existe infecção, ou que o seu uso o seu espectro seja estreitado quando chegam os primeiros resultados. Então, CCH é fundamental, laboratório é fundamental e farmácia também é fundamental. Porque nós precisamos que nesses 3 setores, pronto-socorro, unidades de internação e unidade de terapia intensiva, exista antibiótico para ser aplicado em 1 hora. Ou seja, a farmácia tem que formular ou elaborar um fluxo para a disponibilização imediata, pelo menos da primeira dose desses antibióticos. Fazem parte deste grupo também, logicamente, toda a equipe de educação continuada do hospital, toda a equipe que lida com treinamento, toda a equipe de qualidade. Este grupo será o responsável por esse processo de implementação. Além dessa implementação, nós precisamos agora elaborar estratégias para reconhecimento precoce. Voltando na estrutura tripla, ou seja, pronto-socorro, unidades de internação e terapia intensiva, para cada uma delas nós temos que imaginar como será feito o processo de triagem, o processo de reconhecimento. E o ILAS tem alguns instrumentos que podem ajudar nesse processo. Na triagem do pronto-socorro tem que se tentar acoplar a sepse dentro do que já existe em termos de triagem baseada em qualquer classificação de risco que aquela instituição utilize. Nos andares, nós temos que tentar trabalhar conjuntamente com o time de resposta rápida, se ele existir, ou usar e treinar a enfermagem para abrir protocolos de sepse na presença de critérios de resposta inflamatória. E nós precisamos também, logicamente, de uma estrutura para cada um desses setores de dispensação de antibiótico e de fluxo para a coleta e resultado de exames de laboratório. É claro que quando eu estou falando em administração de antibiótico precocemente, eu preciso ter, como a gente já mencionou, um guia de antibiótico-terapia empírica. Este guia vai auxiliar os médicos desses 3 locais a prescreverem de forma mais adequada o primeiro antibiótico, os antibióticos de primeira escolha para aquela situação clínica específica.
Nós precisamos que a instituição elabore um protocolo de tratamento que esteja disponível em todos os locais, de fácil consulta, fácil acesso e de fácil leitura. Não adianta a gente querer complicar. O protocolo tem que ser simples e direto, dizendo o que é necessário fazer. É claro que quando a gente chega, por exemplo, na questão da otimização hemodinâmica, fica um pouco mais complexo você definir, como a gente já abordou na nossa aula sobre o pacote de 3 e 6 horas. Mas observemos que sim, é necessário haver um fluxo, haver uma protocolização desse cuidado, de forma que a equipe médica e a equipe de enfermagem possam se guiar durante esse processo, principalmente naqueles pacientes que têm hipoperfusão, ou seja, que têm lactato alterado ou têm hipotensão refratária à reposição volêmica. É importantíssimo que esse protocolo seja divulgado que aquela instituição está iniciando um processo, iniciando um protocolo de melhoria de qualidade. Com isso, para isso nós devemos utilizar, por exemplo, folders, cartazes, deixar esses cartazes de fácil acesso nas mesas do pronto-socorro, cartazes disponíveis nas enfermarias, folders de distribuição para que os médicos carreguem isso no bolso, formulários de estímulo para a enfermagem para que ela possa rapidamente se lembrar do que é o fluxo de atendimento para esses pacientes. Como a gente mencionou, também está sugerida a criação de um protocolo de antimicrobianos. Como a gente pode ver aqui, a sugestão clássica é que para cada foco seja definido as primeiras escolhas, no caso de infecção comunitária ou de infecção nosocomial. E um outro instrumento absolutamente fundamental é aquilo que nós mencionamos como estratégia de triagem. Como é hoje discutida esta questão? Numa instituição, você tem basicamente duas formas. Ou você coloca o trigger, o disparo do protocolo de sepse, na presença de disfunção orgânica e, portanto, você está detectando sepse grave e tentando tratá-lo o mais precocemente possível, ou você pode colocar o disparo do protocolo de sepse nos critérios de CIRS e na presença de um foco infeccioso suspeito, ou seja, no que hoje nós conhecemos como sepse, e não como sepse grave. É claro que quando você coloca o disparo do protocolo na sepse, nos critérios de CIS e suspeita de infecção, você está tendo uma sensibilidade muito elevada. E com isso, você eventualmente vai tratar precocemente esses pacientes com sepse e evitar a evolução para a disfunção orgânica. Por outro lado, não é fácil para uma instituição, principalmente as instituições públicas que têm recursos mais limitados, atender a todos os chamados com base nos critérios de CIS. Então, na verdade, não existe um jeito correto de fazer isso. Existe o jeito que é customizado para cada instituição. Se você dá conta de colocar o disparo do protocolo de sepse na sepse, faça assim, porque você vai estar possivelmente prevenindo sepse grave. Se você não tem perna para colocar esse disparo na sepse, coloque na sepse grave. Pelo menos nós vamos estar detectando precocemente os pacientes com disfunção orgânica. Então, qual é a orientação? Quem prefere colocar na CIS deve orientar a sua enfermagem para chamar o médico sempre que houver 2 dos critérios de resposta inflamatória sistêmica, que é a saber, hipertermia ou hipotermia, leucocitose, taquipneia, taquicardia. É claro que não é fácil para a enfermagem identificar a leucocitose, visto que não é um exame clínico, e sim um exame de laboratório. E, obviamente, a presença de qualquer uma das disfunções facilmente reconhecidas pela enfermagem, a presença de oligúria, rebaixamento de nível de consciência, hipotensão, falta de ar, dispneia, o que significa hipoxemia, qualquer uma dessas 4 disfunções, logicamente, também deve disparar o protocolo. O médico é, então, chamado e na avaliação médica existe a pergunta, é um foco infeccioso que está sob suspeita? Se sim, este paciente tem provavelmente sepse. Se não, este paciente tem alguma outra causa de resposta inflamatória sistêmica e o protocolo é, naquele momento, interrompido. Assim, o médico vai definir, sendo sepse ou sepse grave, porque já havia disfunção, ele vai orientar a coleta de exames de laboratório para verificar se existem disfunções orgânicas laboratoriais associadas àquele quadro e ele vai iniciar a antibiótico terapia o mais rápido possível. Se ele afastar sepse grave ou sepse, na verdade o protocolo se encerra, e existe toda uma discussão do que fazer com os pacientes em cuidado paliativo, ou melhor dizendo, em cuidado de fim de vida. Esses pacientes eventualmente não precisam da intervenção protocolizada da sepse. Há um entendimento hoje, muito claro,
de que a antibiótico terapia precoce é importante, basicamente, do ponto de vista do que nós temos de evidência, nos pacientes mais graves. Os pacientes com sepse grave, principalmente nos pacientes com hipotensão. Não há evidência suficiente para dizer que exista benefício da aplicação de antibiótico precoce em pacientes que tenham somente sepse. Entretanto, há aqueles que advogam esta forma de protocolizar o cuidado, raciocinam da seguinte maneira: existe um foco infeccioso, eu acho que é uma infecção, eu vou dar o meu antibiótico mesmo antes de ver os exames laboratoriais, para que eu possa agilizar o cuidado, porque este doente tem uma infecção. Eu não sou obrigado a dar rápido, porque não existe evidência na literatura de benefício dessa velocidade de aplicação. Por outro lado, também não existe nenhum benefício em alguém que eu vou dar antibiótico de toda forma, em fazê-lo o mais precocemente possível. Mas também é claro que esta forma de estruturar o protocolo pode levar ao uso indevido de antibióticos. Portanto, os médicos têm que estar absolutamente treinados a suspender o antibiótico quando não se comprova a presença de sepse. Um exemplo. Eu chego no pronto-socorro num quadro clínico de dispneia, falta de ar e tosse. O médico faz a hipótese de sepse, abre o protocolo de sepse, coleta os exames, manda para o raio-x, mas já faz o antibiótico. Quando o paciente volta, não existe leucocitose, não existe alteração de proteína C reativa, não existe alteração de procalcitonina. Esse paciente tem um raio-x típico de edema agudo de pulmão. Eu suspendo o antibiótico e conduzo a minha terapêutica de acordo com a minha nova hipótese diagnóstica. Isto vai acontecer principalmente naquelas instituições que realmente mudam a cultura e passam a enxergar com muito mais frequência a sepse como causa daquela descompensação do paciente. Voltando à nossa ficha de triagem, se o médico decidir que é uma sepse ou uma suspeita de sepse ou sepse grave e mandar colher esses exames, ele tem uma segunda alternativa depois, que é voltar atrás. Por exemplo, aquilo que eu falei, esse paciente vai agora ser, uma hipótese diagnóstica desse paciente agora é um edema agudo de pulmão, e ele vai, portanto, afastar a hipótese de sepse novamente. Ou o contrário, esse doente não tinha nenhuma disfunção clinicamente manifesta, não tinha oligúria, não tinha rebaixamento, não tinha dispneia, não tinha hipotensão, e eu vejo nos meus exames de laboratório que existe disfunção. Existe uma hiperlactatemia, existe um comprometimento da função renal, existe um aumento de bilirrubinas. Portanto, meu paciente preenche sim critério para sepse grave e eu só descobri isso porque eu colhi o kit sepse, aquele exame de laboratório inicialmente solicitados. E agora eu confirmo, por exemplo, a minha hipótese de sepse grave para esse doente. Outro instrumento interessante na implementação de protocolo é o uso de checklists, de forma a orientar um pouco a conduta depois daquele diagnóstico inicial. A nossa sugestão é que esse checklist seja colocado atrás da ficha de triagem e permita à equipe de saúde seguir um caminho e seguir um fluxo de atendimento para aquele doente. Voltando no processo de implementação, além da criação de todos esses instrumentos para a instituição, é necessário planejar uma estratégia de treinamento. Nós temos que mapear o corpo clínico da instituição, mapear o corpo de enfermagem e focar no treinamento de toda essa equipe. É claro que é muito difícil treinar todos os médicos da instituição, mas pelo menos aqueles voltados especificamente para o atendimento do paciente têm que ser treinados. Hospitalistas, time de resposta rápida, terapia intensiva, pronto-socorro. Mas todos os médicos da instituição devem ter conhecimento de que agora nós estamos com um protocolo de sepse implementado, que existem condutas que deverão ser seguidas por todos nós. Existem possibilidades de treinamento com aulas expositivas, aula de treinamento com educação à distância, por e-learning, entrega de material. Alguns pontos não tão prioritários, mas também importantes, são, por exemplo, uma articulação com o centro cirúrgico. É importante o controle do foco nas primeiras horas do atendimento. E se nós não temos um entendimento do cirurgião e da equipe do centro cirúrgico da relevância dessa abordagem precoce, muitas vezes nós vamos ter atraso numa das coisas mais importantes, que é a remoção do foco cirúrgico desses pacientes. Banco de sangue também pode ser importante, do ponto de vista de otimização hemodinâmica, naqueles pacientes com hemoglobina abaixo de 7. E é claro que eu preciso de preparar todo esse material que a gente citou, do ponto de vista gráfico, para uma boa divulgação. O que nós temos, portanto, é um protocolo que se baseia em cinco itens prioritários. Nós temos que ter uma estratégia de triagem para os 3 setores do hospital. Nós temos que ter um protocolo de tratamento bem definido, principalmente do ponto de vista de reposição, de otimização hemodinâmica.
Nós temos que ter fluxo dos exames de laboratório para cada um daqueles 3 setores que nós mencionamos, um guia de antibiótico-terapia empírica formulado pela Comissão de Infecção Hospitalar e um fluxo definido de como prover antibiótico na primeira hora nos 3 setores do hospital. Temos que divulgar o nosso protocolo e treinar, treinar, treinar. E ter um programa de treinamento em educação continuada para as novas admissões que aquele hospital vier a ter. Tudo pronto agora, eu vou lançar a minha campanha. Eu posso fazer de 2 formas diferentes. Eu posso, por exemplo, antes de lançar oficialmente a campanha no hospital, coletar dados durante 3 meses para eu ter um baseline. E depois que eu intervir e lançar a campanha num dia definido, com toda a programação, todo o material gráfico que eu tiver disponível, eu passo a coletar dados e aí mensurar especificamente qual foi a minha performance. O ILAS normalmente tem um software de coleta de dados que ele disponibiliza gratuitamente para todas as instituições e nós reportamos a essas instituições trimestralmente os dados de performance. Mas para isso eu preciso coletar dado. E, portanto, uma peça fundamental do processo de implementação é nós termos uma case manager, a responsável pelo processo de implementação. Essa pessoa coleta dados, é verdade, mas está muito longe de ser a principal coisa e a principal função de uma case manager. Sem dados não há informação, não há avaliação de performance, é verdade. Mas sem educação, sem estímulo, sem feedback, também não. Portanto, o papel da case manager é muito maior do que simplesmente esta questão. Ela vai mapear o corpo clínico de enfermagem e garantir que o treinamento seja feito da melhor forma possível. Ela vai também fazer busca ativa, porque o que acontece? Quando eu começo a abrir protocolo de sepse na instituição, se eu basear minha coleta de dados, lá para colocar no software, basear minha coleta de dados somente nas fichas abertas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma hiperestimativa, eu vou hiperestimar a minha aderência. Por quê? Quem abriu o protocolo está ciente do processo e tende a fazer a coisa de forma adequada. Entretanto, isso não retrata a realidade institucional, porque é muito importante saber como é que foi lidado com o paciente que não se abriu o protocolo, principalmente no começo, onde a cultura de abrir o protocolo não está totalmente implementada ainda. Por isso, a recomendação formal nossa é que exista uma busca ativa e que esta case manager, na verdade, procure em todas as prescrições de antimicrobianos do hospital, exceção feita aqueles antibióticos usados somente para profilaxia cirúrgica, se havia algum paciente com sepse grave. E se ele encontrar um paciente com sepse grave, ela deve coletar os dados daquele paciente, para ver que não foi feito lactato, que não foi feito antibiótico da primeira hora, que não foi feito volume de forma adequada. Esta mistura da busca ativa com o protocolo aberto é que retrata, na verdade, qual é a performance institucional para esses pacientes. Ela, logicamente, precisa ter um coordenador, uma discussão regular com o coordenador do grupo. Muitas vezes é muito difícil definir o que é o tempo de disfunção, como é que o paciente estava, ou como é que o paciente não estava, se ele estava séptico ou não em um determinado momento. Outra importante papel da case manager é a divulgação de performance individual. Nós temos que o feedback individual de boa performance é um dos instrumentos mais poderosos de mudança de cultura. Ou seja, o médico ou o enfermeiro que naquele dia conduziu aquele caso e não o fez de forma adequada, deveria receber uma notificação, uma cartinha simpática dizendo: olha, você não fez isso, 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 você fez isso, que bom, mas melhore na próxima. É claro que se tiver perna, é melhor também fazer um feedback positivo para todo mundo. Entretanto, a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. O feedback para todo mundo também pode ser feito com relação à performance institucional. Como eu mencionei, o ILAS envia trimestralmente para essas instituições um relatório de performance ao longo do tempo e com benchmarking com as demais instituições do banco de dados do ILAS. E esse relatório pode ser usado para provocar mudança, apontando onde estão os defeitos, se a aderência está ruim no pronto-socorro para esse item, naquele outro item está ruim para naquele outro setor. Tudo isso constrói a mudança institucional. E o último dos papéis da case manager é, na verdade, tentar acompanhar em loco esses pacientes. Muitos hospitais conseguem efetivamente fazer isso. Abrem um protocolo de sepse no pronto-socorro, a case manager recebe um BIC no horário de trabalho dela, logicamente, e ela acompanha esse paciente, de forma a garantir que haja performance adequada em termos dos indicadores de cuidado. Os indicadores são vários, nós já mencionamos eles
anteriormente, porque basicamente são os indicadores do pacote, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse indicador específico, o tempo de disfunção orgânica. Nós temos que entender que no Brasil a mudança cultural ainda não aconteceu. Então, muitas vezes, esses pacientes permanecem em disfunção orgânica durante algumas horas ou mesmo dias, antes que alguém vire e diga, opa, era sepse. Na coleta de dados do ILAS, nós tentamos definir quando foi que a disfunção orgânica se instalou e quando foi que foi feita a hipótese de sepse. E o que nós sabemos hoje é que este tempo de disfunção pode ser extremamente longo. E que não adianta, nós só vamos mudar as coisas quando nós conseguimos reduzir esse tempo de disfunção. Porque não vai adiantar ter aderência aos indicadores se essa aderência for atrasada em relação ao momento da instalação da disfunção orgânica. Como nós mencionamos, existem outros indicadores do pacote de 3 e 6 horas, a reposição volêmica seguida de vasopressor, a coleta de um novo lactato e, anteriormente, PVC e SVO2, que hoje foram substituídas pelo indicador reavaliação do status perfusional e de volemia, que foi discutido na aula de pacote de 3 e 6 horas. E, logicamente, nós temos o último indicador, que é a letalidade, que é o indicador que a gente mais quer melhorar. No software do ILAS, essa questão do critério de reavaliação do status perfusional e do status da volemia foi colocado da seguinte forma. Nós queremos saber se nas 6 primeiras horas alguma dessas coisas foi feita. Ou seja, verificação da PVC, verificação da responsividade a volume, saturação venosa, tempo de enchimento capilar, livedo, ou qualquer outro sinal indireto de melhora da perfusão nos pacientes que tinham critérios de hipoperfusão lá no início. Nós já falamos do papel do feedback individual feito pela enfermagem, tanto o feedback positivo quanto o feedback negativo. Aqui nós estamos mostrando para vocês um exemplo do relatório do ILAS, em que se percebe ao longo dos trimestres como foi a evolução dessa instituição com relação à aderência a todos os indicadores, num benchmarking tanto com hospitais públicos ou privados, dependendo do qual é o perfil da instituição reportada. E, logicamente, o indicador de mortalidade ao longo do tempo. Nós temos um exemplo muito importante, uma publicação feita juntamente com a Rede Amil aqui em São Paulo, foi o nosso primeiro processo de implementação em rede, onde nós intervimos dessa forma que explicamos para vocês agora em 10 hospitais. E observem que a mortalidade nesses hospitais era 55%, semelhante àquela que nós reportamos na aula de epidemiologia, a encontrada no estudo SPRED. E que ao longo dos trimestres da implementação, essa mortalidade se reduziu, estando hoje em torno de 25%, 26%. É muito importante isso, e esse estudo mostrou um outro dado bastante relevante, que foi a avaliação de custo-efetividade. E o que foi possível mostrar é que ter aderência ao pacote de 6 horas foi custo-efetivo. Na verdade, foi mais do que custo-efetivo, ele foi cost-saving. Economizou-se custos quando nós tivemos aderência ao pacote. Por quê? Porque provavelmente isso se associou a uma redução da intensidade da disfunção orgânica e, portanto, menos tempo de ventilação, menos diálise, menos uso de suporte hemodinâmico, ou seja, a lição aqui aprendida é que este processo de implementação pode sim, não apenas economizar custos para as instituições, mas também salvar vidas, que na verdade é o nosso objetivo maior. Muito obrigada e novamente eu convido a todos para sempre, todos os anos, programarem atividades em seus hospitais no Dia Mundial da Sepse.